Olá! Neste vídeo, Débora Bica explica o método do Dr. Joe Dispenza e como ela utilizou as meditações Bênção dos Centros de Energia para a sua recuperação. Pelo método que o Dr. Joe Dispenza usa, que é praticamente a meditação, tem uma meditação específica que dá um salto. Eu vou explicar para vocês como funciona. Você precisa fazer todas elas, tá? Porque cada uma delas tem um propósito ali. Mas é um programa de 4 semanas. As meditações dele estão liberadas no YouTube. Qualquer um tem acesso. E também tem nos 2 livros dele. Nesses 2 livros aqui também tem as meditações. Você pode simplesmente seguir o livro, como eu segui, ou procurar no YouTube que você vai ter o mesmo resultado. A última meditação, ela dá um salto. Ela acelera esse tempo. Então, eu não precisei ali de 6 anos para reeducar o corpo. Quando eu apliquei o método, foi 4 semanas e resolveu. A primeira semana, a meditação da primeira semana, ela tem por objetivo ir mudando as informações do teu campo eletromagnético, porque você precisa se tornar um novo ser para manifestar a nova escolha. Enfim, essa meditação se chama Bênção dos Centros de Energia. Quando eu olhei aquilo a primeira vez, eu imaginei, nossa, é para alinhar os chakras, né? Basicamente, achei que era isso. Tem algo muito mais profundo. Porque quando ele pede para você passar por cada um dos centros de energia, ele pede que você abençoe esses pontos, né, do corpo. E a intenção disso é mudar a vibração das informações que tem ali. Simplesmente trocar a informação. No meu caso, eu me concentrava nesses 3 primeiros centros, né, do chakra raiz para cima, que era onde estavam armazenadas essas informações. Eu senti que quando eu fazia a bênção do centro de energias, ali era mais pesado para mim. Então eu ficava mais tempo do que o normal, né? Eu sentia que nos demais fluía e ali não sabia exatamente, não tinha entendimento, né, ainda, mas hoje eu sei que eram aqueles sentimentos que o meu corpo tinha que fazer um esforço enorme e eu gastava muita energia para manter eles ali. Energia que eu poderia estar usando para curar o meu corpo. Eu gastava essa energia, literalmente, para manter os sentimentos de culpa, medo, vergonha e vitimismo. Ali, impregnados no centro de energia. Enfim, aquela meditação eu fiquei repetindo a semana inteira, na primeira semana. Ela vai trocando essas informações e ele vai subindo, né? Ponto por ponto. Ele leva até o 8º centro de energia. O Dr. Joe Dispenza explica que acima do topo da cabeça, nós temos mais um ponto de energia, mais um centro de energia que ele chama de 8º centro de energia. Então, é ali que as coisas acontecem, né? Na primeira semana você vai apenas limpar essas informações, trocar essas informações, e conforme vai avançando as meditações, no último dia, na última semana dessas meditações, você vai fazer uma meditação incrível, que você vai puxar toda a informação, desde o chakra raiz, você vai puxar toda a energia, e aí ele pede que a gente contraia os músculos, que seriam os músculos que você usa para o sexo ou para a excreção, ele puxar essa energia para cima, ponto por ponto, né? Do chakra raiz, o sacro, do sacro para umbigo, vai puxando, vai elevando, cardíaco, garganta. Às vezes a gente nem consegue. No início eu nem conseguia. Chegava no meio do caminho e faltava o ar. Aí começa de novo. É assim, gente, é normal, tá? Eu levei ali uns 3 dias para conseguir engatar a primeira, fazer a meditação completa. Mas aí você puxa essa energia desde o chakra raiz e vai subindo, 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 subindo. Quando passa pela testa, vai abrir a pineal. Olha que loucura. Vai abrir a pineal. Depois, ele pede que continue subindo. Você vai sentir o topo da sua cabeça e logo acima do topo da cabeça, ele fala num 8º centro de energia, que é 40 centímetros acima da cabeça. Aí você já vai estar tendo a percepção do tamanho do seu corpo, que não é apenas o corpo físico, e sim todo aquele espaço vazio que nós temos, né? Exatamente como um átomo. Um átomo é um espaço vazio com um pontinho de matéria no meio. Esse pontinho de matéria é o nosso corpo, e todo o corpo físico, e todo aquele espaço vazio também é o nosso corpo em energia e informação. Então, quando a gente chega nesse 8º centro de energia,
ele pede que a gente sinta essa energia acima de 40 centímetros. E a gente consegue sentir. Quando você puxou lá do chakra raiz, lá dos músculos bem de baixo, e vai subindo aquela energia, contraindo os músculos, e leva para o topo da cabeça, quando chega aqui no 8º centro de energia, acontece uma coisa que se chama ejaculação no cérebro. É como se a gente tivesse um orgasmo no cérebro, que é a famosa energia da Kundalini. Gente, isso é uma coisa louca, porque abre um portal que se chama tálamo e você consegue acessar o vácuo quântico. Nesse momento que acontece esse orgasmo no cérebro, as nossas ondas cerebrais ficam em teta, tá? É interessante porque o Dr. Joe Dispenza recomenda fazer as meditações entre 1 e 4 da manhã, justamente para que as ondas cerebrais saiam de teta para alfa. Então eu costumava sempre, colocava lá meu relógio despertar entre 2 e 3 da manhã e fazia rigorosamente como ele ensinava. Incrível que depois eu fui fazer um curso de ativismo quântico com o Amit Goswami e ele fala que no momento que as ondas cerebrais estão mais baixas, é o momento da criatividade quântica, é o momento dos grandes insights, né? Então, quer dizer, são duas consciências incríveis ali falando a mesma coisa, né? Ou seja, é preciso desacelerar as ondas cerebrais para que a gente consiga estar naquele momento de receber os downloads. E olha que interessante, não é o que a gente quer? Receber as informações da ressonância harmônica? Ter ali comprimento e amplitude de onda, pico de onda com pico de onda? Então, eu comecei a observar que facilitou para que eu recebesse as informações que eu estava pedindo, todas as informações de todos os meus pedidos, porque aquele momento ali, de ondas mais baixas, eu ainda consegui fazer o exercício da energia da Kundalini, né? Eu conseguia ter os insights incríveis e receber também as informações das ondas, inclusive da informação do Dr. Joe Dispenza, que foi uma que eu pedi, né? E neste momento que a gente recebe os insights, o Dr. Joe explica que neste momento onde o cérebro está em ejaculação e que você está no 8º centro de energia, o teu cérebro não sabe a diferença do que é real para aquilo que você está imaginando. Então, é muito mais fácil de implantar aquela informação no corpo. Por isso que eu não precisei mais 6 anos para educar o corpo. Porque só fazendo essa meditação, o corpo entendeu. Ok, estou saudável. Porque ali eu estava no vácuo quântico acessando a minha versão saudável. Agora, a cereja do bolo, tá? Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na última semana, eu já comecei, eu entrei em êxtase, né? Eu disse, meu Deus do céu, tá funcionando muito isso aí é incrível, vou me curar em seguida, já tô curada. E eu comecei a notar que quando eu entrava nesse 8º centro de energia e acontecia esse orgasmo no cérebro, vinham os insights todos, né? Ali via informações uma atrás da outra. E numa dessas meditações, eu tive um insight muito claro. Começou lá no início, quando eu estava ainda fazendo a benção do centro de energia, que eu fiquei parada lá embaixo um tempo. Quando entrou no 8º centro de energia e eu tive o orgasmo no cérebro, me veio a clareza. Ali, gente, eu não quis... Eu vou confessar pra vocês que eu nem fiz o exercício da visualização, porque eu vi que eu não tava nem em condição de entrar em vácuo quântico algum. Porque tinha um sentimento dentro de mim que não tava ressonante com tudo. Não tava ressonante com tudo aquilo ali que eu tava fazendo. A culpa. E a culpa, ela tinha tomado várias versões no meu caso, né? Ela tinha várias faces ali. Não era só a culpa de eu me culpar pelo que eu tinha feito comigo, escolhas que eu tinha feito na minha vida e tal. Mas a culpa disfarçada, aquela culpa que eu apontava o outro, que eu direcionava para o outro. Eu fiquei muitos anos culpando o médico. Eu culpava o médico. Na verdade, eu me culpava no médico, né? Hoje eu tenho essa consciência. Mas na época eu precisava de um culpado. Eu descarregava naquele médico toda a responsabilidade do mundo. Eu culpava ele o tempo todo. E durante muitos anos foi muito complicado eu me tratar, porque o médico sempre foi o mesmo, né? Eu até tentei trocar de médico e, felizmente, eu não consegui e acabava chegando na mesma pessoa para ser tratado.
Só que chegou um determinado momento que o nosso relacionamento era insuportável. A gente não se dava bem, né? Hoje eu tenho a consciência de que não existe culpados, né? Na verdade, o que aconteceu ali foi que eu era uma suicida. E por questões religiosas eu temia ir pro inferno, então por isso eu nunca tinha dado um tiro na minha cabeça. Então eu encontrei um jeito, né? De forma inconsciente, de destruir o meu corpo para que então eu chegasse no objetivo real, que era morrer, que essa era a minha vontade. Ele foi apenas um personagem ali que se conectou comigo por ressonância, né? Porque eu não sei o que tinha, o que tem no inconsciente dele, mas por alguma razão ele escolheu ter uma paciente suicida, né? E se envolver nesse emaranhamento. Na verdade, eu precisava uma pessoa com muita coragem, né? Para fazer parte dessa história que eu estava contando para mim mesma, né? Hoje eu tenho noção disso, mas na época eu não tinha. E há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, quando eu estava fazendo esse processo das meditações com o Dr. Joe Dispenza, ter a plena convicção ali de que eu precisava perdoar ele, o que também é um equívoco, né? Porque perdoar é uma forma de julgamento também. No momento que eu acho que eu tenho que perdoar alguém, eu ainda estou no vitimismo, né? Eu ainda estou me sentindo melhor que aquela pessoa e na posição de vítima, o que também é um equívoco. Mas de qualquer forma, eu tive um salto de consciência ali porque eu entendi que eu precisava desfazer o emaranhamento que existia entre nós e desfazer aquela energia que estava ali impregnada em um dos meus centros de energia, impedindo que eu manifestasse, porque eu precisava gastar aquela energia, né, liberar ela para que eu tivesse então uma obra-prima, digamos assim, para eu usar a energia para criar o que eu queria. Então eu comecei o processo de perdão.